A morte de um familiar é um momento que causa muita dor, mas que também produz vários efeitos jurídicos, como com quem vai ficar a casa, carro ou até as dívidas. Para isso é necessário criar um inventário. Para você dar entrada no inventário, você procura primeiramente um advogado. Tá? O inventário pode ser feito de forma judicial ou extrajudicial. O extrajudicial vai ser feito num tabelionato de notas. A documentação que você precisa, tanto no judicial quanto no extrajudicial, é a mesma. Né? Você precisa de documentos pessoais do falecido, documentos pessoais de todos os herdeiros e dos bens. Então, quando você tem um bem imóvel, né, um apartamento, uma casa, você precisa da matrícula desse imóvel atualizada. Tá? Por exemplo, se você tem carros, você precisa do registro do automóvel, né? Contas em banco, você precisa dos extratos. Tudo isso vai ser levado ou para o juiz ou para o tabelião para que seja elaborado no tabelionato a minuta da escritura ou a petição inicial que é feita pelo advogado que ajuiza o pedido de abertura de inventário. Os preços também variam de um para o outro. O que mais pesa para qualquer indivíduo que procure esse serviço são os impostos. Né? O ITCMD, que a gente chama, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Tá? Esse imposto varia, é um percentual sobre a totalidade dos bens. Ele varia de estado para estado. Cada estado tem uma lei determinando qual é essa alíquota. No judiciário, você tem custas para você ajuizar esse processo. Então, você tem distribuição, que é um valor cobrado. Você tem uma taxa judiciária. E as custas processuais em si, que é um valor que varia, hoje é uma tabela que vai até R$ 1.950, né? É o valor máximo dessa tabela. No tabelionato, no inventário extrajudicial, você tem as custas do cartório, né? Então, a escritura, por exemplo, uma escritura hoje de inventário, ela custa R$ 2.400. Você tem o imposto, que você vai pagar do mesmo jeito, os 4%. Você tem uma taxa chamada de FUNREJUS, que é para o Fundo da Justiça, que é 0,2% sobre a totalidade dos bens. Você tem as certidões que o cartório precisa que sejam apresentadas, então gira em torno de R$ 400, mais ou menos. E se você tiver, por exemplo, um bem imóvel que você tenha que fazer o registro posterior à transmissão para os herdeiros, é mais R$ 1.200. Então é um valor bem considerável. Além da diferença significativa nos valores, o tempo de cada processo também conta. Quem optar pelo sistema extrajudicial vai conseguir ter o documento em mãos em 1 mês até 3. Já no judiciário, esse prazo é de 12 meses, mas pode levar até anos. O problema é que nem todos têm condições para fazer um. O juiz concede o benefício da justiça gratuita, que quer dizer o quê? Que naquele momento, enquanto esta tua situação de incapacidade financeira durar, você não é obrigado a pagar as custas do processo. Isso por 5 anos. Se nesse período o cartório ou alguém descobrir que a sua capacidade financeira foi alterada e que você tem condições, você é obrigado a pagar. Em caso de dívidas, os familiares também precisam fazer um inventário. Existe a possibilidade do inventário negativo, em que esses herdeiros também assistidos por advogado, comparecem ao tabelionato com a certidão de óbito, com as certidões de nascimento, de casamento, conforme o caso, para apresentar a situação de fato daquele autor da herança no momento do falecimento, em que ele não possuía patrimônio a inventariar, patrimônio para arrolar em inventário. O inventário negativo serve como prova para que eles apresentem para os credores, para que eles não sejam executados nessa cobrança de dívidas.